Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou falar sobre os dois endemoniados da cidade de Gadara. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre os endemoniados de Gadara. Esses detalhes, ou essa história dos endemoniados, está registrada em Mateus capítulo 8, versículo 28. Também em Marcos capítulo 5, versículo 1. E também no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Exatamente, pessoal. Essa história dos endemoniados de Gadara pode ser encontrada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A história diz que nessa cidade de Gadara tinham dois endemoniados terríveis. E aí vai surgir a primeira pergunta: qual que eram os nomes dos dois endemoniados de Gadara? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas você é um pregador, não é verdade? Você também é uma pregadora. Ou talvez você é um professor de teologia. Então você precisa estudar a história para saber o nome dos dois endemoniados. Porque a Bíblia não fala. Por que a Bíblia não fala? Para não degrinir a imagem das pessoas, entendeu? Mas a história conta o nome dos dois endemoniados. E aí vai surgir uma interrogação. Quais que eram os nomes dos dois endemoniados? Então, pessoal, a Bíblia fala que um endemoniado ficava na cidade e o outro endemoniado ficava no sepulcro. O endemoniado da cidade era chamado de Amós, o profeta, entendeu? Ele era chamado de Amós. O segundo endemoniado, que quebrava correntes, estava lá no sepulcro, ele era apelidado de Sansão. Sansão do diabo, exatamente. Então, lá em Gadara, tinha esses dois personagens. Amós, o profeta, que ficava endemoniado e revelava a vida de todo mundo lá em Gadara, tá bom? Um endemoniado era chamado de Amós, o profeta do diabo, porque ele revelava a vida de todo mundo e atraía pessoas de todo mundo para ouvir a revelação, porque ele entregava a revelação do diabo, ele entregava a profecia. Esse Amós, o endemoniado de Gadara, o Amós, ele entregava a profecia e revelação para todo mundo. Então, a cidade prosperava, porque tinha muito turismo na cidade. O mundo inteiro vinham para a cidade de Gadara para receber uma profecia, para receber uma revelação desse profeta Amós endemoniado. E lá no sepulcro tinha um outro profeta do diabo, chamado de Sansão, porque no tempo de lua cheia, eles quebravam correntes, faziam espetáculos, não é verdade? Quebrava correntes, mostrava para o povo a força daquele homem. Então, vinham pessoas de todos os países do mundo para Gadara, para ver o homem mais forte do mundo, conhecido como Sansão. Conhecido como Sansão. E eles aproveitavam para receber uma profecia do outro endemoniado chamado Amós. Olha aí, pessoal. Provavelmente você não sabia disso. Não é verdade? Você sabia dessa história? Seja sincero. Você sabia? Não sabia? Então, eu sempre falo, como que você quer ser um bom pregador se você não conhece a história? Não é verdade? Porque alguém vai perguntar para você,
qual que é o nome do endemoniado de Gadará? Então você agora já sabe qual que é o nome, entendeu? E aí alguém vai perguntar, de qual tribo pertencia esses endemoniados? Você sabe? Qual era a tribo dos endemoniados de Gadara? Então, esse detalhe eu vou deixar em meu livro, porque em meu livro tem essa história. Inclusive, este sermão, ou este rascunho, foi tirado do meu livro. Então, pessoal, lá no meu livro, eu falo o nome dos endemoniados, a tribo dos endemoniados, a idade dos endemoniados e vários outros detalhes importantíssimos, tá bom? Lá no meu livro eu deixo detalhes sobre detalhes, porque você, para ser um bom pregador, precisa conhecer a história. Não adianta pregar o que todo mundo já pregou. Porque todo mundo prega na igreja, mas não fala o nome dos dois endemoniados, não fala de qual tribo eles pertenciam, não falam a idade dos dois endemoniados, não falam. Então, assim, com os meus livros em mãos, inclusive o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com este livro aqui, olha, livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, é este livro. Com este livro dos sermões, você vai ter tudo isto e muito mais, para pregar muito, para pregar com sabedoria. Aquilo que ninguém nunca pregou, você vai pregar, porque você vai ter o conteúdo em mãos para aprender. Para aprender. Esses detalhes você não encontra no Google, no Facebook, no YouTube, não encontra. Esses detalhes você vai encontrar nos meus livros, né? Pastor Matusalém Especialista, é nos meus livros. São 4 livros, 4, tá bom? Você pode comprar um, depois comprar outro. Aqui em meu vídeo eu deixo o número do meu celular para você mandar uma mensagem de WhatsApp. Meu amigo, é para você comprar hoje. Coisa boa, você compra agora. Porque você já tem um dicionário, é bom. Mas no dicionário não fala nada disso. Você já tem a Bíblia de estudo, mas na Bíblia de estudo não fala. Você já fez uma boa faculdade, mas lá na faculdade também não ensinou sobre esses detalhes históricos. Entendeu? Então, em meus livros, você vai ter essa ideia para você pregar, para você entender a história. E você vai pregar, meu irmão, falando que aqueles dois endemoniados trabalhavam como feiticeiros, como bruxos, entendeu? É por isso que lá na cidade de Gadara tinha uma baia, um criame de porcos, não é verdade? Lá na cidade de Gadara tinha um criame, um lugar onde se criava porcos. Para que aqueles porcos? Meu amigo, parte daqueles porcos eram para sacrificar ao Deus, chamado Deus Javali. Você já leu a história grega? Não leu ainda? E você já leu a história romana para descobrir sobre o Deus dos romanos e também sobre o Deus dos gregos, principalmente o Deus Zeus? Você já estudou sobre o Deus Zeus? Então, pessoal, o Deus Zeus foi amamentado por um javali do mato. Esta é a cultura da Grécia, que o Deus Zeus foi amamentado por um porco do mato, uma porca do mato, um javali fêmea. Por isso que esse Deus Zeus da Grécia tinha como instrumento de montagem para se locomover na terra um porco. O Deus Zeus não monta em cavalo. O Deus Zeus monta em um porco para transitar entre os planetas. Não sei se você conhece a história, mas é só colocar no Google que você vai ter a história todinha, tá bom?
sobre o deus Zeus. Então, pessoal, lá em Gadara tinha esses porcos para sacrificar para o deus Zeus. Os porcos eram sacrificados para o deus Zeus. Por isso que aquela cidade de Gadara era considerada uma cidade sacerdotal. E esses dois endemoniados, por nome Amós e Sansão, sacrificavam esses porcos para o deus Zeus. E o deus Zeus é o que anda sobre os porcos. É por isso que lá em Gadara tinha o criame, uma granja, como muitos falam, né? Uma baia, para criar porcos, para fazer sacrifício aos deuses romanos e aos deuses gregos. Isso aqui é muito forte, tá bom? Meu amigo e minha amiga, tudo isso que eu deixei é para você fazer a introdução. Preste bem atenção. Tudo isto é a introdução. Agora você vai fazer a mensagem sobre os dois endemoniados, porque a história diz que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E então, Tomé, que era um apóstolo, era da cidade de Gadara. Exatamente, Tomé era da cidade de Gadara. Tomé disse para Jesus: Senhor Jesus, vamos até Gadara e liberta minha família. Liberta o meu povo de Gadara da mão do demônio, da mão desse deus Zeus, da mão do poder dos romanos que estão levando a cidade de Gadara a adorar aos deuses. E então, pessoal, Jesus foi com Tomé. Jesus foi com Tomé, com Pedro, Tiago e João, para o outro lado, 12 quilômetros. E quando chegou no meio do mar, houve uma grande tempestade. Porque o diabo não aceitou Jesus ir a Gadara, entendeu? Então houve uma grande tempestade, Jesus estava dormindo no barco, e então os discípulos despertaram Jesus, Jesus acordou, Jesus repreendeu o vento, e o vento parou, o mar se aquietou, entendeu? Essa história está em Marcos capítulo 5. Jesus foi para Gadara, e a atitude de Jesus era para libertar aquele povo de Gadara, pregar para os gadarenos, entendeu? E o diabo fez com que o vento soprasse no mar. Jesus estava dormindo, mas os discípulos, apóstolos, despertaram Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar. Aquieta-te, mar. Aquieta-te, vento. E alguém disse assim: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, né, pessoal? Yahshua. Jesus, Yahshua. O nome original de Jesus, Yahshua. Então, pessoal, quando Yahshua, Jesus, chegou em Gadara, na praia, logo veio o endemoniado, que estava no sepulcro. Ele veio correndo e gritou: por que vieste nos atormentar antes do tempo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha aí, pessoal. Os demônios adorando a Jesus e chamando Jesus do Filho do Deus Altíssimo. E Jesus perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram: somos uma legião. Olha aí, pessoal. Tudo isso você vai pregar. Era uma legião de demônios. Equivale a 6.000 demônios. Pessoal, uma legião é 10% do exército, entendeu? A palavra legião é uma palavra latina, romana. A palavra legião significa 6.000. E esta legião significa 10% da quantidade geral. Então, o exército romano é formado por 60.000 guerreiros. 60.000 guerreiros. Entendeu? Então,
é 60 mil guerreiros. Escolhe 6 mil dos melhores. Esses 6 mil é chamado de legião. Legião são os melhores. Então, o diabo tinha 60 mil demônios. Preste bem atenção. Ali naquela região, o diabo tinha 60 mil demônios. E o diabo escolheu 6 mil para entrar naquele homem. Você vai pregar que os demônios não queriam ir para o calabouço. Não queriam. Porque no calabouço tem fogo. Não é verdade? No calabouço é uma prisão subterrânea. Então, os demônios não queriam ir para o calabouço. Eles preferiram ir para os porcos. Exatamente. E depois que os porcos morreram, os demônios saíram dos porcos e entraram nos moradores de Gadara. Exatamente. Os demônios estavam nos porcos, saíram dos porcos e entraram nos gadarenos. E os gadarenos vieram expulsar Jesus. Os gadarenos vieram expulsar Jesus. E aí, pessoal, quando os gadarenos chegaram na praia, encontrou o endemoniado, ou melhor, o ex-endemoniado, estava assentado. Aí você vai pregar sobre isso. Ele estava assentado. E aqui eu vou deixar uma pregação poderosa sobre essa palavra, assentado. O endemoniado já estava assentado. Segundo, ele já estava vestido. Quem deu as vestes para ele? Eu vou falar tudo no meu livro, tá bom? Ele estava em perfeito estado. Pessoal, eu vou falar tudo sobre o perfeito estado. E aí Jesus disse para ele: vai para a sua casa e mostre quão grande foi a misericórdia do Senhor para contigo. Então, meu amigo, aqui eu vou deixar uma mensagem poderosa. É uma mensagem para você pregar 1h30. Tá bom? Em meu livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Tem tudo, pessoal, sobre os endemoniados de Gadara. E tem tudo também sobre os demônios. Porque esses demônios são hereditários. Lá no Antigo Testamento, esses demônios trabalharam na serpente do Éden. Depois trabalharam em Nimrod. Depois trabalharam em Esaú. Depois trabalharam em Jezabel. Depois desses demônios. Mas nesse vídeo, pessoal, eu não vou falar tudo sobre os demônios. Porque em meu livro eu tenho uma história hereditária de como essa legião de demônios vem trabalhando lá do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. Inclusive, passando por Lilith. Todo mundo conhece a história. Em meus livros, eu deixo toda a história de Lilith. Quem foi Lilith e etc, etc. Então, eu vou falar também sobre Nabucodonosor, que ficou endemoniado por 7 anos. Como que Nabucodonosor foi curado. Tudo em meus livros. Não tem livros iguais a estes no Brasil. Meu amigo, estes são os melhores livros do Brasil. Eu estou falando estes porque são 4 livros, tá bom? Livro do Gênesis, livro dos Sermões, livro A Olaria de Obreiros e livro de Ouro, do Pregador Absoluto. São 4 livros. Aqui na descrição eu vou deixar os links para você conhecer os 4 livros. É só olhar aqui abaixo que tem o link para você clicar e saber sobre os 4 livros que são os melhores livros do Brasil. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa o like, curta, ative o sininho e me ajude a crescer nas redes sociais. Porque esses detalhes você não encontra em canto nenhum. Agora, eu vou deixar um comercial sobre o livro do Gênesis e o livro dos Sermões. E aqui abaixo você vai saber tudo sobre os 4 livros, tá bom? Eu vou deixar aqui os links abaixo. Assista, compre esse material, porque você quer crescer, mas se você não tiver sabedoria, como que você vai crescer? Se você não tiver o entendimento da palavra, como que você vai desempenhar? Então, através desses livros, você vai aprender muito a palavra de Deus. Eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e eu te aguardo em outro vídeo para a glória do nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E o de Rê, Vav Rê.
Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e estou passando aqui para apresentar para você os 3 melhores livros do Brasil, a títulos de informações bíblicas e estas bíblicas. O primeiro livro, pessoal, é o livro de Gênesis, a revelação completa. Esse livro é especial porque contém mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda não conhecem. Portanto, se você quer continuar crescendo na graça e no conhecimento, adquira este livro do Gênesis, a revelação completa, porque neste livro você vai encontrar a história de centenas de personagens bíblicos. A história que eu apresento neste livro são histórias bíblicas, e estas bíblicas derivados dos originais mais antigos do mundo, trazendo em evidência a questão biográfica, cultural. Portanto, se você realmente gosta de detalhes que estão além das águas profundas, você precisa adquirir esses 3 livros imediatamente. O segundo livro que eu lancei é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Este livro dos sermões contém mais de 700 páginas e contém mais de 1000 pérolas que a maioria dos estudiosos ainda não anunciaram nos púlpitos das igrejas. São detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, detalhes midrashianos que pode mudar o seu ponto de vista em relação à Bíblia Sagrada. Portanto, meu amigo, adquira esse segundo livro porque é especial. Neste livro contém mais de 50 sermões apresentando os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, apresentando também os pontos mais essenciais para a formação de esboços, mensagens e palestra. Por isto, meu amigo, se você gosta de conteúdos que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviram falar, adquira esse segundo livro do pastor Matusalém, especialista. O terceiro livro, pessoal, que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Este livro contém mais de 500 páginas e foi elaborado para você que quer crescer na área ministerial e eclesiástica. Portanto, adquira esse terceiro livro imediatamente para que você possa decolar nas asas do conhecimento. Portanto, meu amigo e minha amiga, agora mesmo eu quero te convidar a assistir juntamente comigo o comercial sobre esses 3 livros, que são os melhores livros do Brasil a títulos de informações bíblicas e estas bíblicas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaque tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo?
Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62994080257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.